Um de seus planos era tornar a Câmara dos Deputados e o Senado em uma única casa. As contínuas modificações na estrutura política e institucional da Venezuela criaram um racha na população. Em 2002, mesmo com Chávez reeleito, a Venezuela se encontrava dividida entre dois polos opostos. Em 11 de abril de 2002, manifestações contra e pró-Chávez se encontraram na frente do Palácio Miraflores. O caos se instalou e autoridades militares, contrárias ao governo, aproveitaram a oportunidade para tentar destituir Chávez. O movimento, desastrado e feito de improviso, acabou sendo derrotado poucos dias depois. Presidente da República de Venezuela, juro ante Deus Todo-Poderoso. Chávez voltou ao poder depois que milhares de seus apoiadores tomaram as ruas do país. Com o argumento de ter sofrido um golpe, Chávez acentuou o radicalismo de suas ações e de seu regime. Responsabilizou os Estados Unidos e elegeu os membros da oposição e veículos de imprensa como inimigos. Entre suas ações, fechou a principal emissora do país, a Rádio Caracas Televisión. Se le acaba en marzo la concesión de televisión. Se le acaba en marzo. Também reformou a estrutura da estatal petrolífera PDVSA, demitindo milhares de funcionários que haviam entrado em greve em 2003. Com isso, vinculou o futuro da empresa ao seu projeto de poder. No campo político, reformou a Corte Suprema venezuelana, tornando-a um apêndice do Executivo. Ampliou o número de juízes de 20 para 32. Com indicações de cunho político, foram integrados à corte 12 novos magistrados, todos eles fiéis bolivarianos. Quando surgiu a empresa Smartmatic, os processos eleitorais venezuelanos se tornaram eletrônicos e passaram a sofrer contestação por parte da oposição. A Venezuela acentuou sua aliança com Cuba e procurou aproximar-se da política do Oriente Médio. Os erros estratégicos dos adversários foram determinantes para Chávez aprofundar sua agenda. Partidos de oposição se recusaram a participar do pleito legislativo, acusando a eleição de ser ilegítima e fraudulenta. Seus líderes imaginavam que a ausência serviria para afastar o povo da votação, mas não foi o que aconteceu. O preço político foi alto. Sem representantes na Assembleia Nacional, os oposicionistas abriram caminho para que os bolivarianos tomassem completamente o legislativo. Em 2006, Hugo Chávez foi reeleito pela terceira vez com 62,9% dos votos. Prometeu criar o socialismo do século XXI. Chávez tinha o objetivo de ficar para sempre no poder. Para isso, modificou a Constituição, que passou a permitir a reeleição ilimitada para o cargo de presidente. Esta Constitución fue elaborada pensando en todos. Esta Constitución recoge el sueño de tener un país donde vivamos en condiciones de igualdad. Na medida em que Chávez acumulava poderes, a economia despencava e empresários e investidores abandonavam a Venezuela. A Venezuela passou a ter contínuas crises de abastecimento. Alimentos e produtos essenciais se tornaram escassos. A insatisfação contaminou a população. Foram organizadas marchas e paralisações. A resposta chavista foi violenta. Mas não foi só a situação da Venezuela que começou a se deteriorar. Ao mesmo tempo, Chávez enfrentava graves problemas de saúde. Em meio a disputas políticas, ele se isolou em Cuba para tratar um câncer. Reeleito pela quarta vez, não conseguiu comparecer à sua própria posse, em virtude do agravamento de sua doença. Hugo Chávez morreu em 5 de março de 2013. Foi substituído no poder por Nicolás Maduro, um de seus principais auxiliares. Na eleição para a sucessão de Chávez, o oposicionista de centro-esquerda, Henrique Capriles, tentou convencer o eleitorado, simpático ao chavismo, de que ele não representaria uma ruptura. Por margem mínima, Maduro foi eleito presidente em 14 de março de 2013. El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50,66% de la votación. Novamente, o processo eleitoral, organizado pela Smartmatic, sofreu acusações de fraudes.
Capriles não reconheceu o resultado e pediu a recontagem de votos. Mesmo com a eleição contestada, Maduro prevaleceu. O apoio diplomático da União das Nações Sul-Americanas, órgão subordinado ao Foro de São Paulo, foi fundamental para lhe dar sustentação internacional. Apesar da vitória interna, Maduro passou a lidar com uma oposição crescente na Venezuela. Nas eleições legislativas de 2015, a oposição recuperaria a maioria na Assembleia Nacional. Tentando driblar os adversários do parlamento, Maduro convocou uma nova Assembleia Constituinte. Anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. A manobra não foi reconhecida nem dentro do país e nem pela comunidade internacional. Mesmo assim, formou-se um parlamento paralelo, próprio da ditadura, que passaria a funcionar como alternativa ao parlamento oficial. Foi em meio a esse clima que, em 2018, Maduro buscou sua reeleição. Obteve vitória contestada internacionalmente. As fraudes no processo eleitoral se avolumaram. Brasil, Estados Unidos e União Europeia não reconheceram a legitimidade de Maduro para continuar. O parlamento oficial também se recusou a prestigiar sua posse. E na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro foi reeleito para um novo mandato de 6 anos, numa votação marcada por alta abstenção e denúncias de fraude. Maduro disse que essa foi uma vitória contra o imperialismo. Depois de 93% das urnas apuradas, ele foi declarado vencedor com pouco mais de 5.800.000 votos. O impasse se agravou quando Juan Guaidó, então designado líder da Casa Legislativa dominada pela oposição, se declarou presidente da Venezuela. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. O mundo se dividiu. China e Rússia apoiaram o antigo regime. Já as nações ocidentais deram seu respaldo ao autoproclamado novo governante. Como a eleição de Maduro se deu por convocação da nova Assembleia Constituinte, controlada pelos chavistas e não pelo parlamento oficial, sua posse foi contestada como ilegal e ilegítima. Sem um presidente reconhecido, era Guaidó, o líder da Assembleia Nacional Constitucional, quem deveria assumir o governo interinamente. O processo de socialização da economia devastou a Venezuela, produzindo uma crise social sem precedentes. O desabastecimento frequente, já na época de Chávez, se aprofundou. Sem emprego e sem comida, parte da população iniciou um verdadeiro êxodo, fugindo para os países vizinhos. No âmbito interno, com o objetivo de esmagar os críticos, Maduro redobrou a repressão. Se no Brasil de 1964, as Forças Armadas tiveram um papel fundamental para evitar uma revolução comunista, na Venezuela foram elas seus principais agentes. A dificuldade da esquerda em plantar suas bases nas Forças Armadas do Brasil se deve ao fato de essa instituição ser majoritariamente positivista. O positivismo, ideologia que prega o conhecimento científico como única forma de conhecimento verdadeiro, já era muito disseminado entre militares brasileiros e foi a base intelectual do golpe que derrubou a monarquia e instaurou a república em nosso país em 1889. Com o fracasso da contaminação das Forças Armadas, a esquerda brasileira apostou na guerra cultural, que sempre foi desprezada pelos militares. A luta política passou a ser travada a partir do meio jornalístico e das universidades. Foi nesses ambientes que a esquerda criou a massa de militantes que apoiam o chavismo no Brasil. Cuba, só um minuto, agora deixa eu só perguntar. Cuba é ditadura ou não? Não, não é uma ditadura. Gostem ou não, Maduro foi eleito com 67% dos votos do povo venezuelano. É isso aí. O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana.
O bolivarianismo tinha como objetivo criar o socialismo do século XXI, uma atualização do